Sejam bem-vindos, queridos irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus amados, na reunião desse fim de semana, 29 de abril a 5 de maio, nós estaremos estudando o artigo 8 da revista Sentinela. E como de costume, vamos nesse vídeo fazer uma breve análise e preparação de algumas respostas-chave que podemos comentar nesse estudo para encorajar outros irmãos na congregação. Gostaríamos de estender a todos vocês a oportunidade de se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho e se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de nos ajudar com a produção desse vídeo e também ajudar o canal a crescer cada vez mais, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam também dessa ajuda. Fiquem à vontade. Então, o tema desse artigo 8, ou estudo 8, é confie na maneira de Jeová guiar seu povo. Tem como base Isaías, capítulo 48, versículo 17. Eu, Jeová, sou aquele que o guia. Qual vai ser o objetivo ou o que vamos aprender nesse estudo? Nós vamos entender como Jeová está guiando o seu povo hoje e ver as bênçãos que recebemos quando confiamos na sua maneira de nos guiar. Então, a pergunta do parágrafo 1. Que ilustração nos ajuda a entender que precisamos de Jeová como nosso guia? Resposta. Imagine que você está perdido no meio do mato. Há perigos por toda parte, animais selvagens, insetos que transmitem doenças, plantas venenosas, buracos e pedras. Você se sentiria muito mais tranquilo se tivesse um guia experiente que soubesse exatamente onde é perigoso e como se manter seguro. O mundo hoje é como esse lugar. Está cheio de perigos que ameaçam principalmente o nosso bem-estar espiritual e nossa amizade com Jeová. Mas nós já temos o guia perfeito, Jeová. Parágrafo 2. Como Jeová nos guia? Jeová nos guia principalmente por meio da sua palavra, a Bíblia. Mas ele também usa humanos para nos guiar. Por exemplo, ele usa o escravo fiel e prudente para nos dar alimento espiritual e nos ajudar a tomar boas decisões. Jeová também usa outros homens, como os superintendentes de circuito e os anciãos da congregação. Eles nos dão encorajamento e instrução para nos ajudar a enfrentar dificuldades. Parágrafo 3. A pergunta: o que vamos ver neste estudo? Resposta. Para nos ajudar a fortalecer nossa confiança, este estudo vai analisar 1. Como Jeová guiou seu povo no passado. 2. Como ele está guiando seu povo hoje. E 3. Por que é importante continuar confiando na orientação de Jeová. E abaixo aqui temos essa gravura, que é exatamente o que vamos analisar neste estudo. Mostra como Jeová guiou o seu povo no passado e como ele guia hoje. A descrição diz assim: desde os tempos antigos até os dias de hoje, Jeová tem usado homens para guiar seu povo. Então, acima podemos ver Moisés, podemos ver aí o rei Ezequias, também a primeira congregação de cristãos lá no Pentecostes, e abaixo podemos ver os queridos irmãos do corpo governante. Então vamos passar para o primeiro subtítulo do estudo: Como Jeová guiou a nação de Israel. Parágrafos 4 e 5, uma só pergunta. Como Jeová mostrou que estava usando Moisés para guiar Israel? Temos uma imagem, lembrando aos irmãos que não vamos colocar no vídeo para que possa caber as respostas, mas iremos fazer uma breve descrição para que assim os irmãos consigam comentar. Vejam a resposta primeiro. Jeová deu aos israelitas provas bem claras de que ele estava usando Moisés para guiá-los. Por exemplo, Jeová usou uma coluna de nuvem durante o dia e uma de fogo durante a noite. Moisés seguiu essa coluna e assim levou os israelitas para o Mar Vermelho. Então, pelos próximos 40 anos, Moisés continuou confiando nas orientações de Jeová para guiar seu povo pelo deserto. Por um tempo, Jeová deixou que a coluna de nuvem ficasse sobre a tenda de Moisés, para que todos os israelitas pudessem vê-la. E, inclusive, Jeová falava com Moisés de dentro da coluna, e Moisés passava todas as instruções para o povo. E nessa gravura podemos ver justamente o povo observando essa coluna de nuvem, que Jeová estava usando para guiar eles no deserto.
E Moisés, como líder, né, daquela nação, confiava nessa orientação de Jeová, por meio dessa coluna de nuvem. Agora o parágrafo 6. Como os israelitas reagiram às orientações que Jeová dava a eles? Temos aí o texto de Números, capítulo 14, versículos 2, 10 e 11. Vejam a resposta. Infelizmente, a maioria dos israelitas ignorou todas as provas de que Jeová estava falando por meio de Moisés. Várias vezes, eles se recusaram a reconhecer que Jeová estava usando Moisés. Parágrafo 7. Como alguns israelitas mostraram que confiavam na maneira de Jeová guiar seu povo, temos como base Números, capítulo 14, versículo 24, e mais uma gravura. Vejam a resposta primeiro. Alguns israelitas seguiram a orientação de Jeová. Por exemplo, Jeová diz: Calebe persistiu em me seguir de todo o coração. Jeová recompensou Calebe e deixou que ele escolhesse onde queria morar na terra prometida. A geração seguinte de israelitas também continuou seguindo a orientação de Jeová. Depois da morte de Moisés, Josué se tornou o líder, e os israelitas o respeitaram profundamente durante todos os dias da vida dele. E nessa gravura podemos ver justamente Moisés com muita alegria ao lado de seu sucessor, Josué. Parágrafo 8. Explique como Jeová guiou seu povo na época dos reis. Temos mais uma gravura. Vejam a resposta primeiro. Durante o período dos reis, Jeová escolheu profetas para fazer isso. Os reis que eram fiéis a Jeová podiam contar com o conselho dos profetas. Por exemplo, o rei Davi aceitou com humildade a correção do profeta Natã. O rei Josafá seguiu o conselho do profeta Jaaziel para saber o que fazer com o povo e os incentivou a ter fé nos profetas de Deus. Já o rei Ezequias procurou pelo profeta Isaías quando estava aflito. E nessa gravura podemos ver o rei Ezequiel sendo orientado por Jeová por meio do profeta Isaías. Segundo o subtítulo do estudo, como Jeová guiou os primeiros cristãos? Parágrafo 9. Quem Jeová usou para guiar os primeiros cristãos? Temos mais uma gravura. A resposta. Quando Jeová formou a primeira congregação cristã no Pentecostes do ano 33, ele designou seu filho Jesus como cabeça da congregação. Só que Jesus não falava diretamente com cada pessoa para dizer o que deveria fazer. Então Jesus usou os apóstolos e os anciãos que estavam em Jerusalém para orientar os primeiros cristãos. Além disso, anciãos também foram designados para orientar as congregações. E nessa gravura podemos ver justamente isso: os apóstolos e os anciãos em Jerusalém, lendo algumas orientações para passar para os primeiros cristãos, que no caso foram batizados lá no Pentecostes de 33, era comum. Muito bem, agora o parágrafo 10, duas perguntas. A pergunta A: como os primeiros cristãos reagiam às orientações que recebiam? Temos aí o texto de Atos, capítulo 15, versículos 30 e 31. A resposta: a maioria deles ficava feliz e se alegrava com o encorajamento e as instruções que recebiam. Parágrafo 10, agora a pergunta B. Por que alguns não confiavam nos homens que Jeová usava para guiar seu povo? Temos aí o quadro, veja o quadro, por que alguns não aceitam que Jeová use humanos para guiar seu povo? Então, com base no quadro, vejam a resposta. Porque muitas vezes são orgulhosos e querem fazer as coisas da sua maneira. Por exemplo, alguns israelitas se recusaram a aceitar que Jeová tinha designado Moisés como líder, porque eles se achavam mais importantes do que Moisés. Foi por esse mesmo motivo que muitos rejeitaram a Jesus, mesmo vendo todos os milagres que ele fazia. Terceiro subtítulo do estudo: Como Jeová nos guia hoje? Parágrafo 10. Dê um exemplo de como Jeová está guiando seu povo atualmente. Resposta: veja, por exemplo, o que aconteceu a partir do ano 1870. Charles Russell e seus amigos, que também estudavam a Bíblia, começaram a entender que o ano de 1914 seria um ano importante relacionado ao estabelecimento do reino de Deus. Para chegar a essa conclusão, eles estudaram bastante as profecias da Bíblia. Será que Jeová estava orientando as pesquisas que eles faziam? Com certeza sim. Os acontecimentos em 1914 foram uma prova de que o reino de Deus realmente tinha sido estabelecido.
Nesse ano, a Primeira Guerra Mundial começou, e a partir daí, as doenças, os terremotos e a fome aumentaram. Fica claro que Jeová usou aqueles homens sinceros para ajudar seu povo. Parágrafos 12 e 13, uma só pergunta. O que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial para aumentar o trabalho de pregação? Os irmãos que estavam na liderança, na sede mundial, entenderam que aquela guerra não levaria ao Armagedon, mas sim a um período de relativa paz que traria novas oportunidades para o aumento da pregação. Então eles tomaram uma decisão que parecia não fazer muito sentido: criar a escola de Gileade e treinar missionários para pregar e ensinar em vários lugares ao redor do mundo. Muitos missionários foram enviados, mesmo durante a guerra. Além disso, o escravo fiel também criou o curso do ministério teocrático para que todos nas congregações fossem melhores publicadores e instrutores. Dessa maneira, o povo de Deus foi preparado para o grande trabalho que teria à frente. Parágrafo 14, a pergunta: por que podemos confiar na orientação da organização de Jeová e dos anciãos? Temos aí como base Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, e uma gravura. Vejam a resposta primeiro. Porque hoje os membros do corpo governante continuam seguindo a orientação de Jesus. Eles fazem isso por se certificar de que suas decisões estejam de acordo com o que Jeová e Jesus querem. Além disso, os superintendentes de circuito e os anciãos são usados para transmitir essas orientações às congregações. Os anciãos ungidos e, por extensão, todos os anciãos nas congregações estão na mão direita de Jesus. E nessa gravura podemos ver justamente os homens fiéis que Jeová usa hoje para orientar seu povo, tendo Jesus como cabeça da congregação. Podemos ver aí os membros do corpo governante reunidos, provavelmente fazendo um estudo cabal de alguns textos bíblicos e sendo orientados pelo Espírito Santo de Jeová. Quarto e último subtítulo do estudo: por que é bom confiar no modo de Jeová nos guiar hoje? Parágrafos 15 e 16, uma só pergunta. O que você pode aprender com o exemplo de pessoas que seguiram os conselhos de Jeová? Então, nesses parágrafos, irmãos, temos dois exemplos. Se os irmãos quiserem citar cada um, para dar margem para outros comentarem, vai ajudar muito no andamento do estudo. Mas, resumindo, vejam a resposta que eu coloquei. Vimos nesses dois exemplos, do casal André e Roberta, e também da irmã Márcia, que eles seguiram as orientações e conselhos do escravo fiel e prudente, hoje, e foram bem-sucedidos. Então aprendemos que quando seguimos a orientação de Jeová, claramente temos muitos benefícios na vida. Parágrafo 17. Que outros benefícios temos quando seguimos os conselhos de Jeová? Com base em Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18. Benefícios como proteção do materialismo e de outras coisas neste mundo que nos colocam em risco de desobedecer às leis de Deus. Além disso, nós podemos ter uma consciência tranquila e evitar muitos problemas. Muito bem. Parágrafo 18. Inclusive o último parágrafo. Por que você está decidido a continuar seguindo a orientação de Jeová? Vejam a resposta que eu coloquei de maneira geral. Porque só vai ser mais fácil seguir qualquer orientação de Jeová se desde agora obedecermos aos conselhos que ele dá. Isso inclui todos os conselhos que ele dá por meio dos homens que designou para cuidar de nós. Podemos ter certeza que, por seguirmos a Jeová, nosso guia perfeito, vamos chegar em segurança ao nosso destino final, a vida eterna no novo mundo. Agora, irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então, perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? A primeira pergunta: como Jeová guiou a nação de Israel? A resposta, eu fiz um resumo dos parágrafos 4, 5 e 8. Jeová designou Moisés para levar os israelitas para fora do Egito. Por um tempo, Jeová deixou que a coluna de nuvem ficasse sobre a tenda de Moisés, para que todos os israelitas pudessem vê-la. Desta forma, Jeová falava com Moisés de dentro da coluna, e Moisés passava todas as instruções para o povo. Anos depois, Jeová escolheu juízes para guiar o povo de Israel, e também durante o período dos reis, Jeová escolheu profetas para fazer isso. Os reis, que eram fiéis a Jeová,
podiam contar com o conselho dos profetas. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como Jeová guiou os primeiros cristãos? A resposta está no parágrafo 9. Quando Jeová formou a primeira congregação cristã no Pentecostes do ano 33, ele designou seu filho Jesus como cabeça da congregação. Só que Jesus não falava diretamente com cada pessoa para dizer o que deveria fazer. Então Jesus usou os apóstolos e os anciãos que estavam em Jerusalém para orientar os primeiros cristãos. Além disso, anciãos também foram designados para orientar as congregações. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: por que é bom sermos guiados por Jeová? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 17 e 18. Porque só temos benefícios nisso. Por exemplo, temos proteção do materialismo e de outras coisas neste mundo que nos colocam em risco de desobedecer às leis de Deus. Além disso, nós podemos ter uma consciência tranquila e evitar muitos problemas. E o mais importante, por seguirmos a Jeová, nosso guia perfeito, vamos chegar em segurança ao nosso destino final, a vida eterna no novo mundo. Sem dúvidas, que estudo, mais uma vez, muito encorajador para todos nós, não é mesmo, meus irmãos? Esperamos de coração que essas respostas práticas e objetivas possam ser de ajuda na sua preparação e que esse vídeo te ajude, tanto você como os da sua família, a dar bons comentários nesse estudo para encorajar outros irmãos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Pedimos àqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também vão fazer essa preparação. Desejamos uma excelente semana para os irmãos, com as bênçãos de Jeová, e um até mais aos próximos vídeos.